a respeito da matriz biológica, né, do corpo de Adão. Inclusive, o Samuel citou a questão do tamanho de Adão, também creio da mesma forma. O Adão era considerado, né, nos dias de hoje, ele seria considerado aí um gigante, porque a sua matéria biológica, né, o seu corpo físico, no período pré-diluviano, digamos assim, antes do dilúvio, a formação da Terra, ela era completamente diferente da que nós temos hoje. Então, a quantidade de oxigênio, né, que tinha na Terra, ela era no mínimo dobrada. E quando você estuda essas questões dos efeitos da quantidade de oxigênio na atmosfera, digamos assim, né, que seria a atmosplana, a própria quantidade de oxigênio, ela altera totalmente a questão da formação da nossa matriz biológica e faz com que gere, inclusive, nos dias de hoje, né, a questão de algumas doenças que são consideradas, né, pela ciência como doença, gigantismo. Então, você consegue ver uma relação com a questão do oxigênio, né, sendo duplicado na sua matéria biológica, você vai desenvolver aí um certo gigantismo. A questão também do próprio barro que o Criador utilizou, se você pegar uma conexão no livro de Apocalipse, você vai entender que o próprio minério que tinha, né, que hoje nós temos na Terra, o minério de ferro. Então, o minério de ferro, esse material, esse ferro, ele oxida com a velocidade mais rápida. E na época, quando Deus utilizou do barro ali para criar Adão, eu entendo que esse barro, ele não era feito de minério de ferro, assim como nós temos hoje, principalmente nas montanhas aqui da região de Minas Gerais e diversos outros locais na Terra. O minério do Éden, da matriz, onde que Deus utilizou esse barro ali para criar o corpo de Adão e depois soprar o seu sopro divino, o Ruach HaKodesh, que tendo dessa forma, sobre Adão, esse barro, ele tinha um minério de ouro. E o ouro, ele é um metal mais leve, ele tem propriedades de oxidação menores do que o próprio ferro. Então, isso faz com que ele dura mais. Através desse entendimento, você consegue ver o porquê que eles viviam muito mais tempo do que nós hoje. A nossa matriz biológica hoje, ela apresenta quantidades elevadas de ferro, né, de outros, inclusive outros metais, que nós vamos estar comentando sobre isso, que isso, inclusive, é estratégico, né, é uma das estratégias do inimigo para a destruição da raça humana, ou a tentativa, né, da destruição da raça humana, mas a matéria biológica dos corpos, dos seres humanos no período pré-diluviano, ela possuía essa questão do ouro, essa questão que eu coloquei no canal Cosmologia Bíblica na barra de comunidade. Inclusive um estudo eu coloquei lá sobre o ouro monoatômico, né, quais são os efeitos que ele acaba trazendo na nossa matriz biológica. Então, voltando à questão da sequência Fibonacci, o número 144, quando você pega o nome de Adão em hebraico, a gente tem as letras Aleph, Dalet e Mem, que em hebraico nós não temos os números, né? As próprias letras, elas representam os números. Então, quando você pega ali o Aleph, o Dalet e o Mem, que é a formação do nome de Adão, você vai chegar ao número 1440, ou seja, 144. Então faz até uma alusão aí ao número dos 144 mil que é citado no Apocalipse de João. Então, com isso, é possível entender como e por que muitos segredos estão nas entrelinhas das Escrituras Sagradas. Então, quando a gente entende o padrão, essa é a chave que eu entendo que é a principal, o padrão das Escrituras. Quando a gente entende isso, a gente consegue descobrir várias questões que estão nas entrelinhas das Escrituras, como, por exemplo, também o padrão da primogenitura. Quando a gente ouve essa palavra na Bíblia, primogênito, a gente imagina que é aquele primeiro que nasceu em carne, digamos assim, aquele primeiro que passou pelo portal do ventre materno, né, da impressora biológica, que é o ventre da mulher. Então, mas as Escrituras não trazem algo dessa forma. A primogenitura, ela não tem a ver com quem nasceu primeiro. Então, quando você entende esse padrão, você consegue ver isso. Por mais que essa palavra primogênito, ela tem uma raiz etimológica aí, no primeiro gen, ou seja, o primeiro que nasceu, o primeiro que saiu na matriz física. Então, na Bíblia, não significa que o primogênito é aquele que nasceu primeiro. Então, a gente tem vários exemplos, pessoas nas Escrituras Sagradas, que nasceram depois, mas que foram considerados os primogênitos. E isso, enquanto você não entender a questão atemporal, você não vai conseguir ter esse entendimento. Também passando pela questão do padrão fractal.
Então isso também ajuda bastante para que a gente possa decodificar essa chave aí. Por exemplo, se você pegar Efraim e Manassés, se você pegar, por exemplo, Jacó e Esaú, se você pegar o próprio José, né, que ele não foi o primeiro que nasceu, mas ele foi considerado o primogênito. A questão do próprio Jacó e Esaú, né, que vendeu a primogenitura. Então, Davi também, se você pegar Davi, ele foi o último, né, o sétimo a nascer. Então, mas ele foi considerado o primogênito. Então, por que ocorrem essas questões? Você pega aí também vários outros exemplos na Bíblia, por exemplo, você pegar Abraão, né, Ismael, filho da concubina, né, de Abraão, mesmo ele sendo mais velho, ele também não exerceu o seu direito de primogenitura sobre Isaac, que se você for olhar na matriz física, Isaac nasceu 14 anos depois de Ismael, mas Ismael não foi considerado o primogênito. Depois, quem foi considerado, na verdade, o primogênito foi o próprio Isaac. E por que ocorre isso? Quando você entende a questão da temporalidade, porque isso não tem a ver com quem nasceu na matriz física primeiro. Eu entendo que, na realidade, isso tem a ver com o âmbito atemporal, né? Quem está fora da matriz, antes de vir a esse mundo, assim como fala Salmos 139, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, antes de que tudo acontecesse no âmbito cronológico, tudo já aconteceu no âmbito do tempo do Kairos. Então, como que funciona isso? Eu creio que, assim como Deus prometeu para Abraão que ele teria uma vasta descendência, quando Deus fala isso, e ele falou que seria da própria matriz física, né, e biológica de Abraão, não seria de Abraão e da sua esposa, na época Sarai, né, Abraão e Sarai, então ele não estava falando de outro. E ali eu entendo que é o seguinte, assim como essa questão da temporalidade, alguns tentam, assim como as hostes celestiais, digamos assim, as hostes que adentraram a matriz física, desobedecendo às ordens do Criador. Eu entendo que é como se eles estivessem tentando burlar o sistema, como se eles estivessem tentando entrar antes do tempo. Então eu entendo ali que Ismael, ele tentou se apoderar, ou se apossar da primogenitura, que na realidade seria de Isaac. Então ele tentou, através ali de Abraão e da concubina, ele tentou adentrar a matriz física e biológica, que é o nosso mundo, que é o nosso reino físico, ele tentou entrar antes de Isaac. Né? Então, assim, e não só tentou, como ele conseguiu para tentar roubar o direito, né, para tentar exercer o direito de primogenitura. E com isso você vai conseguir entender o porquê de todas essas guerras que nós temos aí, né, que Ismael mesmo, ele deu origem aos povos chamados ismaelitas, que hoje são os povos islâmicos. E ali você vê a questão de Isaac, que depois teve o seu nome alterado para Israel, que acabou dando origem ao povo israelita. Então, se você pegar a partir disso aí, você consegue entender até o porquê dessa briga. Porque Ismael, ele tentou entrar na Matrix primeiro para exercer essa promessa que Deus havia dado para Isaac. Então, quando Isaac veio, ele era o primogênito no âmbito atemporal. Mas aí, Ismael entrou na Matrix antes de Isaac para tentar roubar a primogenitura. Então, isso é até uma questão polêmica, bem complicada de se entender, mas eu creio também que, entendendo esse padrão, você vai entender também, assim como ocorreu com o próprio Cristo. O próprio Messias eu entendo que ocorreu da mesma forma, né, com o próprio Lúcifer, que ele também tentou usurpar-se aí do Messias. Eu entendo dessa forma quando a gente lê as Escrituras através desse padrão. Então, para fechar esse ponto aqui, é dessa forma que eu vejo, né, que as hostes malignas tentaram entrar aí antes mesmo que elas fossem, que fosse o seu tempo. E assim como ocorre um padrão em todas as Escrituras.